A introdução do Gear 50 e o despertar da Akuma no Mi de Luffy foi uma das maiores reviravoltas da história de One Piece. Talvez até a maior até agora. A mudança que foi revelada impacta tanto em fatos que já estavam na obra há muito tempo e todo mundo já conhecia, como também provavelmente vai impactar muito como será o desenrolar da história daqui pra frente. E isso pode ser algo bom. Plot twists são bons para manter intrigado quem está consumindo a história, mas também tem alguns probleminhas, e pode ser que esse pequeno rachado que foi feito aqui com essas revelações possa vir a se tornar uma grande fenda no futuro, mas isso só o tempo pode nos dizer. Opa, fala aí, aqui é o Mr. Guest. Nesse vídeo vamos falar mais uma vez sobre o Gear 50 do Luffy, como ele funciona e o que muda não só para o Luffy, mas para todo o One Piece com esse acontecimento. Será que o Oda realmente planejou o Nika e a fruta do Luffy não ser bem o que aparenta? Ou será que isso foi só uma inclusão de última hora? Antes de tentarmos responder essas perguntas, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui para ajudar o canal. Então bora pro vídeo. Antes de falarmos sobre qual é o impacto do Gear 50 na obra como um todo, nós precisamos primeiro entender como ele funciona. Até o momento, nós ainda não temos certeza do que ele pode fazer e quais são as suas fraquezas e limites. Mas com as informações que nós já temos, dá pra pelo menos ter uma ideia. Os Gears do Luffy eram formas criativas que ele encontrou de usar seus poderes de borracha para ficar mais forte. Com o Gear Second, ele aumentava a velocidade da circulação de seu sangue para gerar o efeito anabolizante e ficar mais rápido e forte. Com o Gear Third, ele inflava seus ossos para aumentar sua força, mesmo isso não fazendo sentido nenhum, porque só inflar os seus ossos não deveria aumentar a sua força. Pensa comigo, imagina se você pega um balão e depois de inflar ele e bater em alguém, ele tivesse o impacto de uma bigorna. Não parece muito plausível, né? Já o Gear Force é o primeiro Gear que realmente é uma transformação que modifica de forma significativa o corpo de Luffy. Dependendo de qual forma do Gear Force ele usa, o seu corpo fica com uma aparência diferente, com todas as formas tendo em comum um recobrimento com haki dos braços e algumas outras partes do corpo e nuvens flutuando ao seu redor. E dessa vez o Luffy infla os seus músculos ao invés de inflar os ossos como no Gear Third, e continua não fazendo sentido isso afetar a força e a velocidade dele, já que o Gear Force era o Gear mais forte e mais rápido de todos até aquele momento. E então chegamos ao Gear 50, que supera todos os outros Gears em todos os aspectos. Luffy agora tem novos poderes por ter despertado sua fruta, como podemos ver com ele afetando o que está em sua volta, fazendo tudo virar borracha também. Mas afetar os arredores é uma habilidade que nos foi apresentada como sendo resultado do despertar de Paramécias, como por exemplo do Flamingo transformando prédios em fios e o Katakuri transformando tudo em mochi. Mas então, se nos foi revelado que a fruta do Luffy na verdade é uma Zoan, como pode isso acontecer então? Se prestarmos atenção em outras frutas Zoans despertadas ao longo de One Piece, ou pelo menos eu acho que são despertadas, não lembro se algumas dessas são confirmadas, vamos ver que as Zoans despertadas também apresentam características de outros tipos de frutas. Por exemplo, Yamato consegue usar ataques de gelo e congelar coisas, mas gelo é um elemento, então deveria ser algo relacionado a uma fruta Logia. Kaido consegue controlar raios e o vento, como vemos em alguns de seus ataques, novamente sendo um caso em que essas habilidades são algo que se encaixam mais com frutas do tipo Logia. Marco consegue ficar intangível, novamente uma característica de Logias, e também consegue curar a si mesmo e a outros, sendo essa uma característica que eu associaria mais a uma fruta do tipo Paramécia. E por fim, seguindo essa mesma lógica, chegamos no Luffy, que além de se transformar, que é uma característica dos tipos Zoan, consegue transformar seus arredores em borracha, que é uma característica de Paramécia. Inclusive, o Luffy consegue transformar não só coisas inorgânicas em borracha, mas também coisas orgânicas, como vimos quando ele entrou dentro do Kaido e azaralhou ele por dentro. Então faz sentido o despertar do Luffy apresentar características de outros tipos de frutas, já que nós já temos esse tipo de coisa há muito tempo em One Piece. E uma característica específica da Hito no Mi modelo Nika é que, como ela é uma Zoan e oferece ao Luffy a capacidade de se transformar no Deus do Sol Nika, isso dá ao Luffy poderes relacionados à borracha, já que Nika é descrito como tendo um corpo com as propriedades da borracha. E assim como outros usuários de Zoans, podemos ver que eles recebem características específicas dos seres que eles se transformam, como Kaido podendo voar por ser um dragão e o Marco se regenerando por ser uma fênix. O comportamento mais brincalhão e descontraído de Luffy também é algo que sempre existiu em One Piece, e também algo que o Oda disse que queria voltar a dar mais destaque na obra. O Luffy virando máscara é tão idiota quanto o Luffy se enchendo de água para lutar com o Crocodile e o Luffy rebaixado.
E isso é bom, a criatividade do Luffy ao lutar sempre foi um dos focos da obra, e isso não muda com o Gear 50. Mesmo a fruta do Luffy tendo mudado de tipo, o jeito que ele luta e seus ataques não mudaram muito. Primeiro porque ele nem sabe que a fruta dele é na verdade outra coisa, e segundo que de todo jeito ele tem poderes relacionados à borracha. Tudo parece se encaixar muito bem com a revelação do Gear 50 e todas as reviravoltas que ele trouxe. Porém, nem tudo são flores. O Gear 50 também tem problemas, e muitos deles muita gente passa pano porque não são problemas tão grandes assim. Mas eles existem. O primeiro deles é em relação ao posicionamento dos Gorosei diante do Luffy. Se eles sabiam que a fruta da borracha na verdade era a fruta de um deus, assim que o Luffy se tornou um pouquinho conhecido, eles já deveriam ter tomado alguma medida contra ele enquanto ele ainda era um novato na pirataria e não tinha muitos seguidores. E eles com certeza sabiam sobre a identidade da fruta da borracha, porque eles mesmos dizem que estão tentando pôr as mãos nessa fruta há 800 anos e que nunca conseguiram. Também era muito fácil fazer a ligação de que se o Shanks roubou a fruta e o chapéu de palha dele estava com o Luffy e ele era o pirata que estica, então obviamente que ele comeu a fruta. Ou será que eles estavam pensando que na verdade a fruta do Luffy era a fruta do like, que tinha o poder de fazer todos que assistirem esse vídeo deixarem o like? Isso não seria um problema se eles tivessem feito alguma coisa. Qualquer coisa, podia ser mandar um almirante ou vice-almirante atrás dele especificamente em algum ponto, ou talvez contratar um caçador de recompensas para capturá-lo. E convenhamos, é o título mais inútil de One Piece, porque além do Zoro, até agora a gente não teve nenhum caçador de recompensas renomado. Mas os Gorosei não fizeram nada. Mesmo se eles não sabiam que o Luffy tinha a fruta que eles estavam perseguindo, quando ele colocou os pés em Marineford, eles com certeza viram que o menino não era exatamente o ser humano normal. Na hora que batessem os olhos nele, já era pra esquecer o Ace e virar a atenção toda pra ele. Mata agora, nem pergunta, e se precisassem de desculpas porque tinham que focar nele ali no meio da guerra, era só usar o fato de que ele é filho do criminoso mais procurado do mundo e tinha acabado de farofar a prisão mais segura do mundo. E antes disso ele já tinha passado a borracha em Enies Lobby também. Mas ignorando a burrice dos Gorosei, provavelmente já estão senios coitados, temos outro problema. A falta de foreshadowing sobre a forma e as inconsistências que isso gera. E aqui que todo mundo cita o Luffy dançando em Skypiea. Mas isso parece pra mim ser muito mais um elemento que já existia e que o Oda pegou pra conectar a forma à história de algum jeito, do que algo propositalmente relacionado ao Gear 50. As características que compõem a forma sempre foram temas de destaque em One Piece, como a ligação de Luffy com Joy Boy, o sol e o amanhecer que são citados várias vezes durante a história e também durante a música Binks no Sake, que também cita tambores e o sol. Mas não existem menções especificamente ao deus do sol Nika durante a história fora do arco de Wano, e ninguém além de Kaido questiona os absurdos que o Luffy faz com a sua suposta fruta da borracha. Inflar ossos e músculos para ganhar força e velocidade, fazer fogo com um atrito debaixo d'água, curvar seus ataques e mesmo assim eles acelerarem, e por fim ele conseguir se transformar. Essas coisas não têm nada a ver com a natureza da borracha, e simplesmente criatividade não deveria ser capaz de quebrar regras fundamentais de como funciona uma Akuma no Mi. E ninguém além do Kaido parou para questionar nem sequer uma única vez que borracha não faz curva e paramécia não transforma. E os fãs de One Piece podiam simplesmente ignorar isso como sendo a forma que a borracha funciona naquele mundo, já que há um mundo fictício. Mas como o Kaido se questionou sobre isso, então parece que não. Não precisava ser muito, podia ser só uma única frase por qualquer um antes do Kaido, mas infelizmente não teve. Outra inconsistência, mas essa mais geral para a obra inteira, é o cachecol de nuvens. Parece que o Oda usa esse elemento visual para informar o despertar de uma Zoan, como podemos ver no Luffy, na Yamato, no Lucci e no Kaido Dragão. Se bem que no caso do Kaido é mais uma boia de salva-vidas de fogo ao redor dos braços do que nuvens. Mas se essas nuvens realmente forem indicações de Zoans despertadas, nós temos outros usuários que não têm essas nuvens como os bichos de Impel Down. E mais uma vez, ninguém fala nada sobre o Luffy Gear Force ter essas nuvens em volta dele. Mas talvez o problema que mais me incomoda nesse momento é o de que talvez não era necessário mudar a fruta do Luffy. O despertar do Luffy já é relacionado com a borracha porque o Nika já tinha um corpo relacionado com a borracha. Então na prática os poderes do Luffy não mudam realmente, só se expandem. Com relação às características diferentes de paramécia que o Luffy apresentava antes do Gear 50, se o Kaido não tivesse notado nada de errado, ninguém ia questionar isso. E se o Oda quisesse adicionar outros aspectos à fruta do Luffy, ele podia ter dito que a fruta do Luffy era uma paramécia especial, assim como temos Logias e Zoans que fogem às regras, como por exemplo a fruta do Barba Negra, que apesar de ser Logia, continua sendo tangível, e também o Katakuri, que mesmo tendo uma fruta do tipo paramécia, consegue controlar e moldar o próprio corpo de uma maneira semelhante aos usuários do tipo Logia.
E o Oda poderia ter feito a conexão da fruta ter sido do Joy Boy do mesmo jeito. Será que foi realmente necessário mudar completamente a fruta do Luffy para dar a ele essa liberdade maior em suas lutas? Acho que as regras que foram impostas para o despertar até agora já seriam suficientes para que o Luffy replicasse tudo que ele fez até agora com o Gear 50, sem ninguém questionar. Mas eu não sou vidente para saber se em algum momento a questão de ser Zoan vai ser importante para o Luffy. Então talvez o Oda tenha feito isso por algum motivo que descobriremos mais adiante. Só sei que o Oda parece estar se divertindo com a nova forma do Luffy e eu também tô. Apesar dos pequenos problemas que apresentei aqui, ainda assim existe muito contexto que envolve a forma que já existia em One Piece, e se isso foi feito pensado no Luffy Biruta ou não. Não importa, já que se algo foi planejado ou não, não faz diferença, desde que seja bem implementado. E isso pode ser suportado pelo fato de que, como algumas pessoas provavelmente já sabem, a adição dos supernovas ao arco de Sabaody foi uma decisão de última hora e ninguém sente que foi assim. No fim, o Gear 50 foi uma boa adição para a obra e seus pequenos problemas não tiram os seus méritos. E aí, gostou do vídeo? Se sim, já deixa o seu like e se inscreve para dar uma força e não perder os próximos vídeos. Não esquece também de comentar vídeos que você quer ver aqui no canal. Então falou e até a próxima!